Bom dia, graça e paz. Está um pouco frio, né? Mas que os nossos corações saiam daqui hoje quentes pela palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 1. Eu disse na mensagem anterior, se houvesse a oportunidade, nós falaríamos sobre essa carta. E eu pretendo lidar hoje com aspectos introdutórios dessa carta. E se o Senhor assim permitir, nós vamos continuar falando sobre ela em outras ocasiões. Filipenses capítulo 1, apenas o versículo 1 e o versículo 2. Quem achou? Diz eu achei. Quem não achou, depois tem Escola Bíblica Dominical. Fica aí com a gente e folheie bastante a sua Bíblia, né? Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Amém. Querido Deus, Pai, como já foi dito aqui, fala aos nossos corações, me capacita, me ajuda a compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem já falado ao meu coração. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra e a entender a Tua vontade para nós nessa manhã. Fala conosco mais uma vez. Assim eu oro e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine a seguinte situação. As seguintes situações, algumas vou compartilhar aqui. Primeira situação. Um poderoso advogado telefona informando que um presente, um parente distante, melhor dizendo, deixou para você uma propriedade no valor de vários milhões de dólares. Coisa boa, né? Você tira nota 10 em todas as provas do semestre. Está acabando o semestre, inclusive, agora, né? No campeonato de futebol, você marcou o gol que garantiu a vitória de virada, hein? Da sua equipe. Fantástico, não? Que sonhos, não? Coisa boa. Agora, você acredita que possa se animar com estas outras situações? Veja bem. Seu pai, acidentalmente, jogou fora o trabalho escolar, aquele que você se dedicou um mês inteiro, preparando para entregar agora, no final do semestre. O final do curso é hoje, inclusive. Outra situação, você treinou durante meses, para aquele campeonato de atletismo, para aquele campeonato de futebol, o interclasse lá na sua escola, ou você se preparou para aquela situação, só que a caminho da escola, a caminho do local que ia acontecer o jogo, você torceu o tornozelo. E agora você não pode mais participar e vai desfalcar o seu time ainda. E por último, uma situação não tão positiva, né? Apareceu uma enorme espinha na ponta do seu nariz, na véspera do encontro mais importante da sua vida. Essas histórias podem parecer verdadeiros pesadelos, podem parecer situações que vão te deixar desestabilizado. Mas será que é possível manter o bom humor, manter a alegria nessas circunstâncias? Em circunstâncias como essas, que são difíceis, que são terríveis? Acredite ou não, é possível manter a alegria, mesmo em meio ao caos que pode vir sobre a nossa vida. Se você está enfrentando lutas e problemas, eu te convido hoje a ver as situações pela lente do Evangelho. A mensagem da carta aos Filipenses ela é bem clara.
podemos sentir alegria. Podemos ter contentamento em meio às dificuldades se depositarmos nossa confiança em Deus. E é sobre essa carta que nós vamos lidar aqui na manhã, em aspectos introdutórios. E, querendo o Senhor, em outras ocasiões, nós continuaremos falando sobre essa carta. Quero te apresentar aqui um cenário que se desenrola para nós aqui. Paulo escreveu 13 cartas. O autor dessa carta, a carta de Filipenses, ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, ou do Segundo Testamento, como você queira chamar. Paulo é o nome grego-romano do apóstolo, e Saulo, o seu nome hebraico. Paulo não é alguém desconhecido dessa igreja. Paulo foi o fundador desta igreja. E podemos verificar isso, como isso se deu lá em Atos dos Apóstolos, você pode ler depois, do capítulo 16, do versículo 12 ao 40, quando Paulo tem uma visão na Ásia Menor. A visão que ele descreve é um homem pedindo que ele passe a Macedônia e os ajudassem. Paulo e os seus companheiros, então, consideram ser uma visão do Senhor, consideram ser um direcionamento do Senhor para eles, e eles atravessam pelo mar e vão parar na cidade chamada Filipos. E a cidade recebeu esse nome em homenagem a Filipe II, rei da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande, que embelezou e aumentou a cidade. A cidade estava localizada a leste da Macedônia, que é o nordeste agora, né, da atual Grécia. E como uma cidade marítima, né, litorânea, recebia muitos soldados que se aposentavam e iriam morar naquela cidade. Então, Atos 16, versículo 12, vai nos mostrar que ela era uma colônia romana. E como colônia romana, ela tinha alguns privilégios. Ela não pagava, por exemplo, os altos impostos que outras cidades que não eram colônia, que não pertenciam ao império, pagavam ali para Roma. William Hendrickson, comentando esta carta, ele vai dizer assim: como tal, ela era uma Roma em miniatura, uma reprodução em escala reduzida da cidade imperial. Ela era uma cidade muito bela, muito bonita. E esse momento, quando Paulo chega em Filipos, era o início do evangelho em território europeu. Paulo agora sai da Ásia e vai para a Europa. A língua oficial da cidade de Filipos era o latim. O idioma que o Império Romano se comunicava e que a nossa língua portuguesa deriva é do latim. E Paulo era acostumado, meus irmãos, chegar nas cidades e visitar uma sinagoga. Ele começava por onde? Pelo povo que ele já conhecia, que, como um bom judeu, ele já conhecia um Deus de Israel, e aí Paulo, como estratégia, ia a uma sinagoga, apresentava o Deus que eles já conheciam e apresentava o Senhor Jesus, apresentava o Evangelho. Mas agora Paulo se depara com uma cidade diferente. Na cidade não havia uma grande expressão judaica e não existia sinagoga. Era uma cidade predominantemente de cultura romana, grega. Paulo vai para a beira do rio em busca de um lugar para orar. Veja comigo Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. E aí, note que o texto diz que, esse texto que eu acabei de ler, que eles tiveram que sair da cidade para buscar um lugar para orar. O texto menciona isso porque tudo indica que existia uma forte intolerância dos filipenses contra os judeus e suas práticas religiosas.
E aí Paulo vai pregar para as mulheres que haviam se reunido ali para lavar as suas roupas, para fazer as coisas ali. E o Senhor abriu o coração de Lídia. Ela era uma empresária, uma vendedora de púrpuras. E outros se converteram. O texto vai dizer em Atos que outras pessoas que estavam com ela se converteram. E a igreja vai se formando na cidade. Outros eventos, meus irmãos, muitos outros eventos aconteceram na cidade de Filipos. Você vai ler aí, depois na sua casa, o livro de Atos, capítulo 16, você vai ver que foi nessa cidade que Paulo e Silas sofreram açoites e foram presos. Foi nessa cidade que houve a salvação do carcereiro e da sua família. Libertação daquela moça que estava em cativeiro espiritual, daquela menina que era usada por outras pessoas para ganhar dinheiro. Atos capítulo 16, né, vai mostrar para nós aquela situação. Ela fazia adivinhações e Paulo se incomodou demais com aquela situação e ele expulsou os espíritos que tinham naquela moça e aí toda uma situação, uma celeuma se estabeleceu, foram presos, foram açoitados. Mas agora Paulo pregou, fez tudo isso que nós acabamos de dizer, e aproximadamente 10 anos se passaram. 10 anos, meus irmãos, que Paulo provavelmente não via mais os filipenses, e agora ele está preso em Roma, e ele escreve diretamente da prisão. Os eventos dessa prisão estão lá em Atos, capítulo 26, até o capítulo 28. E ele não tem certeza se ele vai continuar vivo ou se irá ao encontro de Cristo. Você vai ver lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 27. Mas Paulo continua nutrindo amor e amizade para com os seus amigos, para com a igreja de Filipos. Então, meus queridos, a carta aos Filipenses não é uma carta de quem não conhece aquelas pessoas. É uma carta pessoal, é uma carta íntima. Ele está escrevendo para amigos, ele está escrevendo para pessoas que ele visitou, para que ele conheceu, que ele discipulou. É uma carta com frases belíssimas, você já deve ter ouvido ou lido em alguma rede social, ou até mesmo usou na sua vida aí, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e coisas assim, né? Você usou lá na sua rede social, em algumas situações, no seu status do WhatsApp. E eu quero te desafiar hoje depois, durante a semana, a ler essa carta inteira, num único momento de leitura. Ela é uma carta pequena, e certamente a palavra do Senhor vai falar ao seu coração. Agora que você já conhece o cenário, agora que você já conhece todas as situações, vamos para os versículos que nós acabamos de ler e que vamos considerar na exposição dessa manhã. Paulo começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Perceba que ele não invoca o seu apostolado, perceba que ele não fica enfatizando que ele é o apóstolo de Jesus Cristo, porque eles já reconheciam aqui o ministério de Paulo. E no primeiro século, o autor de uma carta, de uma correspondência, costumava escrever o seu nome bem no início, e não no final, como nós fazemos hoje. Paulo não utiliza o seu título de apóstolo, como eu já disse, pois está escrevendo a pessoas que o reconheciam. Ele nos conta que Timóteo está com ele, foi visitá-lo. Paulo considerava Timóteo como seu próprio filho. Capítulo 2, versículo 22 da carta, ele vai dizer isso mais uma vez. Em outras cartas nós podemos ver isso também. E que ele recebeu visita também, não só de Timóteo, mas de outras pessoas, lá no capítulo 4, versículo 21,
outras pessoas o foram visitar na prisão. E possivelmente isso trouxe consolo para Paulo. Isso trouxe conforto para o apóstolo. Isso trouxe alegria para o apóstolo. E como é bom, meus irmãos, contar com amizades saudáveis e leais. Como é bom nós contarmos com homens e mulheres que amam ao Senhor e que nos levam para mais perto do Senhor. E ele vai dizer, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A palavra que ele utiliza aqui é doulos, escravos. Alguém que sujeitou a sua vontade ao Senhor. Alguém que não se considerava um empregado, não se considerava um funcionário de Cristo, mas um servo. Aquele que sujeitou a sua vontade ao Senhor. Servir a esse mestre que morreu por nós, por amor de seus escravos, não é uma restrição. Não deveria ser uma dificuldade para nós. Não deveria ser motivo de nós duvidarmos, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu tenho que perdoar aquela pessoa? Será que eu tenho que, ontem nós tivemos encontro de casais aqui, será que eu tenho que perdoar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos? Você recebeu o perdão que era impagável. E é uma condição da nossa escravidão de Cristo, agimos e nos comportarmos como servos desse Deus que se desfez da sua glória, que se esvaziou completamente para nos salvar dos nossos pecados. Então, ser escravo do Senhor não deveria ser uma dificuldade para nós. Deveria ser um prazer e uma satisfação, porque fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Servir ao Senhor, meus irmãos, não deve ser um fardo, porque o fardo do Senhor é leve e suave. Trata-se, então, de uma alegria, de um privilégio, servir a esse Deus. Mas nós estamos numa sociedade que tem dificuldade. É difícil aceitar a ideia de sujeição a uma única autoridade, a autoridade de Jesus Cristo. É difícil a ideia de que eu tenho que me submeter a um Deus, a um Senhor, que pede o trono do meu coração, que pede que eu me entregue sem reservas a Ele. Escravos de Jesus Cristo. Paulo se identifica dessa forma com aquela igreja. E aí o texto vai continuar. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão onde? Em Filipos, a cidade que eu acabei de descrever aqui para vocês. Hostil ao judeu, que dirá então ao Evangelho de Jesus Cristo? E a palavra aqui para santos é hagios, né? Então, alguém que é separado, tirado da poluição moral deste mundo e posto à parte para Deus. Alguém que busca desenvolver a sua santidade. Alguém que busca a crescer no Senhor. É lógico que isso não vai acontecer, não vai ser sempre uma linha reta, né? Não vai ser igual os foguetes lá da NASA, do Elon Musk, que sobem em alta velocidade. Não, a nossa vida às vezes você está forte, às vezes você está fraco. Como o apóstolo Paulo diz, eu esmurro meu corpo para fazer ele obediente a Cristo. Às vezes o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu gostaria de fazer, eu também tenho dificuldades. A nossa vida é assim, o nosso coração caído, pecaminoso é assim. Mas nós temos um Senhor, nós temos o Senhor que intercede por nós. Nós temos o Senhor Jesus Cristo que, quando você se aproxima dele, ele te lembra, aquilo lá não foi legal. Aquele seu pensamento, aquela sua intenção, porque o Espírito de Deus habita em cada um de nós. E Ele está conosco, nos levando a ser santos e santificados no Senhor. Mas é fácil ser santo em Filipos? Claro que não.
Não é fácil nós sermos santos no mundo. Não é fácil nós sermos santos em uma sociedade que não reconhece Deus em suas decisões, em suas escolhas. E você está lá, inserido. Porque essa é a vontade de Deus para nós, né? Quando Ele orou por nós, Ele disse: Pai, peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. Mas eles estão lá, servindo ao Senhor. A terceira lição que nós podemos aprender aqui com esse trecho é que estar em Cristo Jesus, santos em Cristo Jesus, estar em Cristo vai fazer toda a diferença na nossa vida. Estar próximos do Senhor, em comunhão com Ele, vai fazer a diferença em todas as coisas que nós passamos nessa vida. E o trecho continua. Quem estava lá, meus irmãos? Com os bispos e diáconos. Isso aqui evidencia que já era, então, uma igreja que era estruturada. Já tinha uma liderança estabelecida, já tinha supervisores, né, os bispos aqui, os que exerciam a função de pastorear, de cuidar da igreja. Evidencia para nós que era uma igreja que estava consolidada. Não era uma igreja ainda em implantação, em uma situação ainda que não estava estabelecida. Com os bispos e diáconos, indivíduos que são encarregados, então, de exercer a liderança sob a orientação do Espírito, não por obrigação, não por objetivos egoístas, mas com o desejo de servir, como Pedro vai dizer na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 3, né? Devem servi-la, nutri-la no exercício da função pastoral, sabendo que a igreja, a noiva que já tem marido, tem pastor que, aqui não acontece isso, mas tem pastor que acha que a esposa dele é a igreja em primeiro lugar, né? E aí ele esquece da família. Há muitos relatos de casos de homens que, no leito lá da UTI, ligam para os filhos e pedem perdão para os filhos porque se ausentou, porque esteve casado com a igreja que já tem um noivo, já tem um marido, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Somos servos do Senhor. Ela já pertence ao Supremo Pastor. Mas Paulo está citando eles aqui, possivelmente com uma forma de honrá-los, porque nós vemos lá no capítulo 4, no versículo 18, que eles enviaram ofertas para contribuir com a coleta que Paulo estava fazendo para ajudar algumas igrejas. Então, ele provavelmente citou os bispos aqui, os diáconos, como uma forma de honrar essa liderança que estava ali participando das ofertas. E aí nós vamos continuando no capítulo 1, no versículo agora 2. Ele vai usar uma expressão que é muito interessante. E ele usa de uma forma conjunta duas palavras: graça e paz. A vocês, capítulo 2, versículo 2, tá? Capítulo 1, versículo 2. Graça e paz. Ele usa essas palavras em associação, em conjunto. Duas palavras que são importantes para nós, que são fundamentais no nosso vocabulário, no vocabulário do crente, mas não só no nosso vocabulário, na nossa prática da vida cristã. Na nossa prática da vida cristã. Porque a graça de Deus é um dom de Deus para a nossa salvação. Salvação do nosso corpo, da nossa alma. Tornada conhecida para nós na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a graça de Deus revelada e manifestada a cada um de nós. E aí a outra palavra, paz. Paz. E a palavra aqui não é desassociada da continuação do versículo. Olha aqui. Graça e paz da parte de quem? Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa paz aqui não é aquela paz que você sentiu
quando o Senhor revelou no seu coração: meu Deus, sou um miserável pecador, preciso do Salvador. E aí aquela paz inundou o seu coração, porque agora você não é mais um condenado, é um salvo em Cristo Jesus. Você não está mais separado de Deus. Não é essa paz que Paulo está falando aqui. Essa paz aqui é a paz subjetiva. A paz que você experimentou quando você entendeu que precisava de um Salvador e Cristo se revelou a você. Essa é uma paz objetiva. Deus perdoou os meus pecados e agora eu sou participante de Cristo Jesus. Estou unido a Cristo Jesus. Quando Deus olha do céu para você, Ele não vê mais os seus pecados, Ele vê o sangue do Cordeiro. Ele vê o intercessor da sua alma, Jesus Cristo. Porque agora você está unido com Cristo. E essa paz objetiva, de não mais condenação, agora faz parte de você. Mas Paulo está falando aqui de uma paz subjetiva, que convive às vezes com a dor, com a tristeza, com as dificuldades da vida. É louco isso, pensar isso, mas é possível. Alegria e tristeza conviverem juntos. É possível você estar num dia difícil, mas a graça do Senhor, a paz do Senhor inunda o seu coração. Quando você vai naquela entrevista de emprego e você está ansioso, está preocupado, está com expectativas, mas a paz do Senhor vem no seu coração e diz: Deus está no controle de tudo. Deus governa sobre tudo, independente do resultado. Ele continua cuidando de todas as situações. É essa paz sobrenatural que Paulo está falando aqui. É a paz que inunda a nossa alma. E essa é uma paz que nenhum processo terapêutico, nenhum processo de coaching pode dar a você. Essa é uma paz que só vem do Senhor. Como Jesus disse, né? A paz que eu dou a vocês não é a paz que o mundo dá. Porque Ele é o próprio Deus. É uma tranquilidade interior que inunda o nosso coração. E Paulo vai dizer isso em associação. Para o judeu, ele já conhecia essa expressão, a paz, né? E agora o cristão, ele pega essas duas palavras como cristão, ele vai e associa, então, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz aqui, para o judeu, é o shalom, né? O shalom, quando um judeu cumprimenta outro, ele chega e diz shalom, ele quer dizer, não assim, retoricamente, paz do Senhor, paz do Senhor Deus, né? Mas é o desejo de hebraico para uma paz integral, que todas as áreas da sua vida, que todos os campos aí, os cômodos da sua casa, da sua alma e da sua vida, da sua família, estejam em paz. É esse desejo que quando um judeu cumprimenta outro. E, meus irmãos, Paulo vai usar em associação essas duas palavras. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Paulo está preso. Paulo está em cadeias. Mas ele sabe a quem ele serve. Ele sabe o Deus que está com ele em meio a todas as situações. E eu quero te convidar a aprender com ele, a se contentar no Senhor. Porque às vezes o mundo espera de nós que numa competição, né, principalmente no trabalho, que você tenha posses, que você compre um carro melhor, que você tenha recursos, que você conquiste coisas, e fica um ciclo assim, infinito, e você nunca está contente, nós nunca estamos contentes, e a angústia, o desânimo, a incredulidade começam a dominar o nosso coração. A gente fica parecendo aquele povo que andou no deserto, né?
ar-condicionado de dia, aquecedor à noite, roupa não estragava, comida servida de manhã e à tarde, mas era bom ter voltado para o Egito. Esse negócio aí de Deus, E aí eles começaram a reclamar, e às vezes a gente vai se perdendo nos nossos corações, nas nossas emoções, e começamos a deixar de estarmos contentes de que recebemos a graça e a salvação do Senhor. Meus irmãos, o nosso destino eterno está traçado. A nossa vida está traçada. Ressuscitaremos com o Senhor Jesus Cristo. Viveremos com Ele para todo sempre. Mais do que isso, o objetivo para o qual nós fomos criados não era a morte, não era experimentarmos sofrimento e dor, mas era desfrutarmos da presença de Deus em comunhão eterna. Quando eu paro para pensar o que era Adão e Eva lá no jardim, todo dia, Deus os visitando e batendo um papo com eles, estando em comunhão com eles, aqui na terra, mundo material. Deus valoriza tudo aquilo que nós fazemos para Ele, o trabalho, os filhos, a sua ocupação, enfim, aquilo que você faz aqui na terra não é descartável. Tanto é que quando o Senhor vier, haverão novos céus e nova terra, porque Deus nos criou para um propósito. E o propósito é desfrutarmos da sua presença para sempre. É andarmos, trabalharmos o dia inteiro e no final do dia, Ele vem bater um papo conosco. Ele está conosco em comunhão, habitando juntamente conosco. Graça e paz do Senhor. Que essa semana você possa crer nisso, desfrutar disso. E eu tenho aqui algumas aplicações para nós. Eu separei 5 aplicações, se vocês tiverem paciência. Escute, primeiro, se você é um crente em Jesus, você precisa ser membro ativo de uma igreja local. Se você é um crente em Jesus, você precisa ser membro ativo de uma igreja local. Onde quer que você esteja vivendo, não existe membro online. Para termos uma vida espiritual sadia, precisamos participar de uma igreja local onde a palavra de Deus é exposta, é pregada. Essa igreja aqui estava viva, estava pujante. Para desfrutarmos da paz do Senhor, para desfrutarmos da graça do Senhor, precisamos ser reverentes. Isaías capítulo 6, versículo 1, quando Isaías entendeu quem era Deus, quando ele viu a glória de Deus, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que era um homem miserável. Porque precisamos ser reverentes para não realizarmos as coisas do Senhor no automático, e caímos no erro de tratar aquilo que é santo. Esse Deus é santo, Ele é soberano, totalmente outro. Precisamos ser reverentes, meus irmãos, para não fazermos as coisas de Deus, então, de forma automática, como se estivéssemos lá no nosso trabalho, fazendo a nossa rotina, e não é assim as coisas de Deus. Estamos lidando com coisas santas e eternas. Não podemos tratar as coisas de Deus de forma comum, sem considerá-lo em nosso dia a dia, aquilo que é vital para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com o Senhor, para a nossa comunhão com a igreja. Pois lembre-se, nós somos servos de Jesus. Servos de Jesus. E aí um terceiro aqui, encorajamento, um desafio para você. Nunca oramos o suficiente. Nunca vamos orar o suficiente.
Por mais que a gente ore, a presença de Deus, nós queremos mais dela e desejamos mais do Senhor. Mas como nós temos lidado com o nosso tempo devocional? Porque às vezes nós queremos a paz de Deus, a graça de Deus, mas como nós temos lidado com o nosso tempo de a sós com o Senhor? Não negligencie esse momento. É um momento importante do nosso dia para sermos fortalecidos e desfrutarmos da graça e da paz do Senhor. É um momento importante que Deus vem. Lembre-se de Adão e Eva lá no jardim, e Deus vindo conversar com eles, ter comunhão com eles, onde eles desfrutavam da presença, da graça e da paz do Senhor. Quarta lição para nós aqui. Nós temos a liderança da igreja. Nós temos os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Você não precisa enfrentar as suas lutas sozinhos. Você não precisa enfrentar as situações da vida sozinho. Paulo se sentiu encorajado, fortalecido, porque os filipenses não se esqueceram do seu pastor fundador. Não se esqueceram de Paulo, e no momento que ele mais estava aflito, deram um jeito de nutrir comunhão com ele, de o encorajá-lo, de estar próximo do apóstolo. E por último, quinta lição. Não existe ser cristão sozinho, somos corpo de Cristo. Busque estar próximos de pessoas que te levam para mais perto de Cristo. Paulo e Timóteo eram grandes companheiros. Timóteo era um pastor em treinamento, apóstolo Paulo ali com ele, mas com certeza um aprendia com o outro. Um encorajava o outro. Então não tem essa de não tem como ser corpo de Cristo sozinho. Não tem como ser corpo de Cristo online. Desenvolva relacionamentos, amizades de discipulado mútuo, onde você possa continuamente aí aprender, ser encorajado, ser desafiado, ser confrontado, ser corrigido. Claro, com amor, com carinho, com confiança naquela pessoa que você escolheu para andar junto. Todos nós precisamos continuar aprendendo e crescendo à semelhança de Cristo. Essa é uma verdade para todos nós. E eu quero concluir dizendo que é possível, sim, é possível manter a alegria em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio às dificuldades da vida. É possível nós continuarmos sentindo a alegria do Senhor se a nossa confiança estiver em Cristo. Então, decida gastar um tempo a cada dia meditando na glória de Deus. Depois leia na sua casa Salmo 19, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Peça ajuda a outros irmãos. Jesus nos oferece a graça até nos momentos em que essa graça não é valorizada por nós. Olha como Ele é misericordioso, como Ele é bom. Porque às vezes nós não valorizamos a graça do Senhor como nós deveríamos valorizar, como deveria ser. E aí eu encerro. Se o grupo de louvor for cantar uma outra canção, pode subir para cá. Hebreus, capítulo 4, versículos 16, e eu termino. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento
da necessidade. O Senhor está à nossa disposição. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele que nos dá a sua graça e a sua paz. Ele que nos encoraja todos os dias. Desfrute do Senhor. Desfrute da sua graça. Eu te convido a sentir alegria em meio à dificuldade, em meio ao sofrimento. E para isso você precisa dar um jeito na sua agenda. Dar um jeito. Nós arrumamos tempo para todas as coisas. Mas ainda bem que o Senhor é misericordioso, porque às vezes nós esquecemos dele, várias vezes durante o nosso dia. Nós esquecemos dele por diversas situações do nosso dia. Fique de pé comigo, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. A sua misericórdia e a sua bondade nos seguirão por todos os dias das nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes nós somos falhos, nós somos incrédulos, nós só vemos o problema, nós só vemos a dificuldade. Nos perdoa porque às vezes nós tomamos decisões erradas. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes nós negligenciamos estar na Tua presença, estar em comunhão com os irmãos. Nos perdoa porque às vezes nós nos achamos superiores a outros. Nos perdoa em nossa vaidade, em nossas loucuras. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos quão grande o Senhor é, quão grande a Tua bondade, a Sua misericórdia. Nós podemos desfrutar todos os dias da nossa vida. O mundo não recebeu essa paz. O mundo não compreende como num domingo de manhã um povo se reúne para ouvir e adorar ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não deixarmos de ter prazer em estarmos na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a viver para o louvor da Tua glória. Se tem alguém aqui nessa manhã que está passando por alguma dificuldade, alguma dor que tem machucado a sua alma, que tem machucado profundamente, dói os ossos, dói tudo, Senhor, por causa do sofrimento, por causa da tristeza, que Teu Espírito possa consolar, possa revigorar, possa dar força novamente, que Teu Espírito possa vir agora com o Teu consolo, com a Tua presença, com a Tua paz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. De eternidade a eternidade, o Senhor reina para sempre. Nos ajuda a crer nisso todos os dias, para o louvor da Tua glória. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.